Olá, que Deus nos abençoe. Iniciamos agora o programa Espiritismo em Ação. Hoje vamos falar sobre o estudo da doutrina espírita e para conversar conosco, convidamos Geraldo Júnior do Instituto do Esclarecimento e Família, no Centro Espírita Irmão Áureo, em Goiânia. Seja bem-vindo, Geraldo. Olá, Larissa, tudo bem? Tudo bem. Olá. Para iniciar nosso bate-papo, nós gostaríamos de saber, Geraldo, como o Espiritismo surgiu? Larissa, a doutrina espírita surgiu no ano de 1857, na França, com a publicação por Allan Kardec de O Livro dos Espíritos, livro recebido mediunicamente através de diversas médiuns na França e em várias partes do mundo. Para que nós possamos falar do surgimento do Espiritismo, é importante recordar dois fenômenos históricos que foram muito importantes naquele contexto. O primeiro desses fenômenos foi o fenômeno de Hydesville, ocorrido nos Estados Unidos, na cidade de Nova York, quando numa modesta cabana começaram a ocorrer fatos insólitos, fenômenos de pancadas, de ruídos nas paredes, vários acontecimentos que estavam perturbando aquela família do Sr. Fox e esposa, composta do marido, da mulher e de suas filhas. Ocorre que naquela cabana, naquela pequena casa, esses fenômenos estavam perturbando toda a família. A família era protestante e atribuíram aquele fenômeno ao diabo. Acharam que era mesmo o demônio, né? Como é de praxe naquela religião protestante. E a filha mais nova do casal, que era médium, ela resolveu estabelecer um diálogo com aquilo que ela chamava de diabo. Conversando, ela veio a saber, a família veio a descobrir posteriormente que aquele era um homem, melhor dizendo, era um espírito que na verdade tinha vivido, passou por aquela casa ali e havia sido assassinado pelo morador anterior daquela casa. Tinha sido assassinado, o morador queria roubar ele e tirou a vida dele. E com este fenômeno, juntamente também com outro fenômeno que teve início nos Estados Unidos, mas que proliferou por toda a Europa, chamado de fenômeno das mesas girantes ou mesas dançantes, quando mesas de vários tipos e tamanhos balançavam em um pé, corriam de um lado para o outro sem o apoio da mão humana, que realmente saiu nos jornais, fez um barulho enorme naquela época. Então esses dois fenômenos nada mais eram do que um plano da espiritualidade, dos espíritos superiores, para chamar a atenção de um homem de então que vivia de forma muito materialista. Então esses fenômenos vieram a chamar a atenção do homem terreno, dizendo que a espiritualidade estava a postos e que o mundo espiritual é uma realidade, é um fato, não é? A vida continua após a morte. Então, na época existia um sábio, um cientista, chamado Hippolyte Léon Denisard Rivaio, posteriormente conhecido como Allan Kardec, que teve a atenção chamada para aqueles fenômenos e passou a estudar disciplinadamente, metodicamente aqueles fenômenos e veio a descobrir que a causa daqueles fenômenos era o plano espiritual, eram os espíritos, nada mais, nada menos do que os homens que haviam vivido na Terra e que após o falecimento, o desencarne, continuavam a viver e que através da mediunidade tinham condições de entrar em contato com os vivos, os médiuns. Então daí surgiu a doutrina espírita. Aí Kardec publica o Livro dos Espíritos. Muito bem. Quais são os fundamentos, a base da doutrina espírita? Os fundamentos da doutrina espírita são a existência de Deus, Pai de todos nós, absolutamente justo e bom, a evolução do espírito, e essa evolução espiritual dos espíritos, ela se dá através de várias encarnações, o que nós chamamos de reencarnação.
a possibilidade de intercâmbio entre o plano físico, entre os encarnados, os homens, e o plano espiritual, através da mediunidade, e a pluralidade dos mundos habitados, ou seja, há várias moradas no universo, todas elas habitadas. Então, basicamente, são esses os fundamentos. E, por fim, tem aquele que é um dos mais importantes que Kardec trouxe para nós, que está no lema: fora da caridade não há salvação. Falando sobre a base e os fundamentos do Espiritismo, quais são as obras básicas da doutrina espírita? Qual o conteúdo delas e a sua importância para o estabelecimento das bases do Espiritismo? Conforme nós lembramos inicialmente, o primeiro livro que marca o surgimento da doutrina espírita é chamado Livro dos Espíritos. E no Livro dos Espíritos nós temos a base da doutrina espírita, melhor dizendo, a parte filosófica do Espiritismo. Ele foi confeccionado na forma de perguntas e respostas. Kardec elaborava as perguntas e submetia essas perguntas aos espíritos, aos desencarnados. Então, ele é feito na forma de perguntas e respostas e forma a base da doutrina espírita, que é a parte filosófica. Nós temos também o Livro dos Médiuns, que é a parte prática ou científica, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o resumo das máximas de Jesus, do Cristo, explicados à luz da doutrina espírita. Temos também o Céu e Inferno, que também faz parte da filosofia espírita, explicando a lei de causa e efeito, onde nós temos vários depoimentos de desencarnados em várias escalas de progresso e evolução, desde os espíritos inferiores, infelizes, suicidas, criminosos, até os espíritos em condição feliz. Por fim, temos também o livro chamado A Gênese, que é onde Kardec estuda os fluidos, ele estuda a respeito da formação da Terra, da origem do nosso planeta e dos seres vivos. Muito bem, nós vamos para um breve intervalo, continue conosco. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos, inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje.
Estamos de volta com o programa Espiritismo em Ação e falamos hoje sobre o estudo da doutrina espírita. Geraldo, para estudarmos uma doutrina, nós temos aí um cabedal de livros, de materiais para poder nos embasar neste estudo, né? Então, por que ler um livro espírita? Que temas são tratados em geral nos livros espíritas? Larissa, a importância de ler um livro espírita reside no fato de que ele esclarece e consola. Esclarece no sentido de orientar o homem, a humanidade, de onde nós viemos, qual a razão de nós estarmos aqui na Terra, por que vivermos aqui, por que sofremos, qual a causa das dificuldades, da dor, do sofrimento. Então ele nos orienta que somos espíritos eternos, que estamos temporariamente reencarnados no corpo físico e que nos aguarda o plano espiritual, que é a verdadeira vida e que nós estamos passageiramente aqui na Terra. Então este é o primeiro ponto, ele esclarece. A segunda razão de lermos um livro espírita é porque ele consola, e nada melhor do que algo que consola nesses dias difíceis em que nós passamos aqui na Terra, que é a humanidade, que os homens passam por tanto sofrimento. Então o livro espírita consola, dizendo que as dores por que nós passamos aqui na Terra são passageiras, logo terão fim, logo nós teremos a oportunidade de adentrarmos novamente no plano espiritual, esse plano espiritual muito conhecido do nosso espírito, mas que temporariamente, quando nós reencarnamos, nós nos esquecemos dele. Então é importante nós sabermos que as dores aqui da Terra são pequenas alfinetadas, são pequenos incidentes comparados à felicidade, à alegria que aguarda o trabalhador ao retornar para o plano espiritual. Mas para aquele trabalhador que soube aproveitar a vida aqui na Terra, para aquele que procurou fazer o bem, não importa a religião, aquele que procurou fazer a caridade, amar ao próximo, viver alegremente aqui na Terra, embora não seja fácil neste planeta de tantas dificuldades. Então, essas razões são bastante para justificar a importância de lermos os livros espíritas, uma vez que uma obra espírita, ela traz para o homem todas essas realidades e nada melhor para modificar a moral do homem do que ele entender a razão de estar aqui na Terra, porque da dor, do sofrimento, sabendo que as dores de hoje são remédios que vão nos preparar para um futuro melhor, que a Terra está passando por um período de muitas dificuldades para nos testar, nos provar e nos preparar para o mundo do futuro, um futuro bem próximo, que é o mundo de regeneração, que vai suceder esse mundo de dificuldades, de dores, de provas e expiações. Por falar em livros espíritas, uma referência que nós temos é de Chico Xavier, que foi um dos grandes médiuns e trabalhadores do espiritismo. Geraldo, qual a importância de suas obras para a doutrina espírita e para as pessoas que já tiveram a oportunidade de ler essas obras? Larissa, a obra de Chico Xavier tem fundamental importância, é de importância capital para o espiritismo, para os espíritas, para os não espíritas, para o Brasil, enfim, para a humanidade inteira, uma vez que, se não for muito forte o que vamos falar, a obra de Chico Xavier veio complementar a obra da codificação, veio complementar a obra de Allan Kardec, o Pentateuco, e Chico Xavier traz de forma muito clara e acessível para nós, com uma linguagem atual, são obras que alimentam, que esclarecem, que consolam. Rapidamente podemos lembrar autores como Humberto Campos e suas crônicas através do Chico Xavier, especialmente o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que veio revelar a nós
a missão, a tarefa árdua que cabe ao nosso país no contexto mundial. Não que ele seja melhor do que os outros países, mas que cada terra, cada povo, cada país tem uma tarefa diferente no contexto da humanidade. O Brasil também tem a sua tarefa. Vamos lembrar também a obra mediúnica trazida por Emmanuel, este grande espírito que na verdade foi o coordenador da mediunidade de Chico Xavier, o grande orientador de Chico Xavier, obras que interpretam o Evangelho, obras que interpretam a codificação espírita, como Religião dos Espíritos, Estudos Espíritas. Também vamos lembrar, dentro da obra de Emmanuel, os romances históricos há 2000 anos, 50 anos depois, e por fim, aquele que é talvez o mais importante da doutrina, chamado Paulo e Estevão, que é uma interpretação, que é um desdobramento dos Atos dos Apóstolos do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. E por que também não lembrar a obra monumental de André Luiz, esse espírito querido que se tornou conhecido talvez do mundo inteiro através do filme Nosso Lar, através deste livro dele. Então, a série de livros de André Luiz, que mostra a experiência desse espírito querido após o desencarne dele, os 8 anos que ele passou pelo umbral, no livro Nosso Lar, aspectos interessantes a respeito do plano espiritual, acerca da vida após a morte, jardins, praças, monumentos no plano espiritual, enfim, uma riqueza de detalhes, lembrando que a Terra, mostrada pelos Espíritos, né, a revelação espírita, a Terra nada mais é do que cópia muito imperfeita do plano espiritual. E quem quiser conhecer bem o plano espiritual, deve, como leitura obrigatória, conhecer as obras de André Luiz. Para não falar, Larissa, de todos os demais autores que esse médium fantástico como Chico Xavier, esse benfeitor do Brasil, enfim, da humanidade inteira, trouxe para nós. São obras riquíssimas e que devem ser lidas, Larissa, não apenas pelos espíritas, mas por católicos, por evangélicos, sem preconceito. Nós não estamos aqui para encarecer que uma religião seja melhor do que a outra, né? Mas todo religioso, todo homem, enfim, cientista até, deveria conhecer a obra de André Luiz, as obras de Chico Xavier, consistentes em mais ou menos mais de 400 livros. Nós vamos para um breve intervalo. Continue conosco no programa Espiritismo em Ação.
O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos, inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje. Voltamos com o programa Espiritismo em Ação, conversando hoje sobre o estudo da doutrina espírita. Geraldo, na casa espírita que você frequenta, existe um estudo sistematizado, cursos de doutrina espírita? Explique para nós como funciona. Existe sim, Larissa. Nós temos o que nós chamamos de ciclo introdutório, ou ciclo básico de estudos da doutrina espírita, que é aquele período que nós compreendido de 2 anos na nossa casa, em que nós estudamos 4 cursos diferenciados, cursos estes que têm como finalidade dar as explicações elementares, básicas da doutrina espírita, como forma de formar grande número de médiuns, como forma de capacitar as pessoas a entender e compreender a doutrina espírita. O primeiro curso, chamado Noções Básicas de Doutrina Espírita, que é embasado neste livro, que se chama Conheço o Espiritismo, tem por finalidade dar essas noções preliminares da doutrina espírita, falar sobre Deus, sobre Jesus, que é nosso guia e modelo, né? O guia e modelo da humanidade, conforme respondem os Espíritos para Allan Kardec no Livro dos Espíritos. No Noções Básicas de Doutrina Espírita, nós vamos estudar a respeito da mediunidade, isto é, o intercâmbio espiritual entre encarnados e desencarnados, sobre a obsessão, que é a influência dos espíritos imperfeitos, dos espíritos impuros sobre nós, sobre o homem, sabendo que os espíritos influem muito mais do que nós imaginamos em nossas ações, muito mais no sentido de que são eles que ordinariamente, conforme dizem ainda os Espíritos para Kardec, que nos dirigem, nos orientam, tanto para o bem quanto para o mal, dependendo da categoria deles, mas principalmente da nossa índole, da nossa natureza. Também temos aula no Noções Básicas a respeito da reencarnação ou pluralidade das existências da alma. Estudamos também a respeito da pluralidade dos mundos habitados e o lar com Jesus, culto do Evangelho no lar, doutrina espírita e Allan Kardec. São esses assuntos que estão neste livro, Conheço o Espiritismo, e no curso Noções Básicas. Depois nós temos o curso Nosso Lar, embasado no livro de André Luiz, que nós comentamos, né? E que estuda a experiência de André Luiz após o desencarne dele no Rio de Janeiro, quando ele parte para o plano espiritual e fica 8 anos no umbral. E neste livro, Nosso Lar, nós vamos entender melhor o que é o plano espiritual. Nós vamos entrar, conhecer detalhes nessa vida no plano espiritual, onde existem universidades, escolas, parques, jardins, repartições públicas, onde existe governo representado por ministérios, né? Então, este livro é muito importante para a doutrina espírita, Nosso Lar. E depois nós temos o terceiro curso, que é o Passe, onde nós vamos estudar a respeito das
radiações fluídicas, onde nós vamos aprender a lidar com as energias, com o magnetismo, tudo com a finalidade de nos ensinar a tratar das enfermidades, a curar as pessoas através da boa vontade, através dos nossos bons fluidos. E por fim, o quarto curso, chamado Corrente Magnética, que resume a experiência dos magnetizadores de todos os tempos, inclusive a experiência de Allan Kardec, que foi um excelente magnetizador, e é um curso que vem nos trazer condições de ajudar nas aflições humanas, através do tratamento da desobsessão por corrente magnética, ou desobsessão coletiva, nesses dias em que a dor não é mais individual, mas coletiva para a humanidade. Então, são basicamente esses 4 cursos, Larissa. Nós vamos assistir a uma matéria sobre o tema de hoje. Acompanhe conosco. O querido médium Francisco Cândido Xavier, no livro Entrevistas, nos dá a seguinte opinião: os nossos amigos espirituais sempre nos ensinaram a considerar o centro espírita como a escola mais importante de nossa alma, porque é no templo espírita que nós recebemos de outros e podemos doar de nós mesmos os valores que servirão a cada um de nós para a vida eterna. De modo que nós damos tanta importância ao estudo da matemática, ao estudo da química, que realmente são importantes, não podemos menosprezar as lições em torno da paciência, em torno da tolerância, que são atitudes da alma que nós não teremos sem estudar, sem raciocinar. Portanto, um templo espírita é uma universidade de formação espiritual para as criaturas humanas. Cita o codificador nas obras básicas. O Livro dos Espíritos. Quem deseja tornar-se versado numa ciência, tem que a estudar metodicamente, começando pelo princípio e acompanhando o encadeamento e o desenvolvimento das ideias. O Livro dos Médiuns. Dissemos que o Espiritismo é toda uma ciência, toda uma filosofia. Quem, pois, seriamente queira conhecê-lo, deve, como primeira condição, dispor-se a um estudo sério e persuadir-se de que ele não pode, como nenhuma outra ciência, ser aprendido a brincar. O Evangelho segundo o Espiritismo. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Obras póstumas. Um curso regular de Espiritismo seria professado com o fim de desenvolver os princípios da ciência e de difundir o gosto pelos estudos sérios. Esse curso teria a vantagem de fundar a unidade de princípios, de fazer adeptos esclarecidos, capazes de espalhar as ideias espíritas e de desenvolver grande número de médiuns. Considero esse curso como de natureza a exercer capital influência sobre o futuro do Espiritismo e sobre suas consequências. Geraldo, por que aliar o estudo da doutrina espírita ao trabalho de caridade e à reforma íntima? Larissa, porque a obra do Espiritismo tem por finalidade principal, mais importante, a renovação moral e o progresso moral, a melhoria moral do homem terreno. O Espiritismo tem como principal fundamento melhorar o homem para que nós tenhamos uma humanidade melhor, mais compreensiva, dentro do que Jesus nos ensinou quando esteve conosco há 2000 anos atrás, há mais ou menos 2000 anos atrás, quando nos recomendou amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, a nossa finalidade é aprendermos, sobretudo, que devemos fazer para os nossos semelhantes, sejam eles até nossos inimigos, aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito. Esta é a lei de justiça, fazer aos outros aquilo que gostaríamos que a nós fosse feito. E vem muito bem espelhado, Larissa, no lema da doutrina espírita:
fora da caridade não há salvação. Ora, não haveria nenhuma razão para nós aprendermos tanto com a doutrina espírita, para nós termos tantos conhecimentos, para deixarmos guardado conosco. Então, os Espíritos esperam de nós que nós coloquemos em prática no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na repartição pública, no lar, no ambiente da escola, de casa, esses ensinamentos, o amar ao próximo como a nós mesmos, porque o Espiritismo, como nos ensinam como nos ensina Emmanuel, através de Chico Xavier, nada mais é do que o cristianismo redivivo, que retornou para nos ensinar a sermos bons, a sermos humildes, a adquirirmos, a desenvolvermos, aliás, as virtudes que já existem no nosso íntimo, as virtudes que foram colocadas. Então, não adianta nada nós estudarmos tanto, aprendermos tanto, e a doutrina espírita é riquíssima, traz muito conhecimento para nós, se nós não colocarmos em prática. Já dizia Jesus no Evangelho, muito se pedirá a quem muito recebeu. E na realidade os espíritas muito têm recebido. Nós podemos dizer, Larissa, que os espíritas são aqueles que mais têm recebido na nossa humanidade atual, em termos de conhecimento, conhecimentos elevadíssimos. Então, partindo daí, nós não temos que alegar ignorância para cumprir esse preceito evangélico, de muito dar, porque nós muito temos recebido. Caro telespectador, se você quiser saber mais sobre as atividades realizadas na Casa Espírita, em especial sobre o estudo sistematizado, acesse o site ocentroespírita.com. Agradecemos a presença do Geraldo conosco e ficamos aqui com mais um programa Espiritismo em Ação. Que a paz de Jesus esteja conosco.